Onde está a injustiça na minha vida? Onde está a injustiça na sua vida? Porque enquanto nós não acordarmos que nós somos os responsáveis pelos nossos resultados, nós seremos eternos cobradores, vamos nos colocar como vítimas e quem se coloca como vítima não muda. Olá, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, e eu convido você a analisar pontos importantes da sua vida para o nosso crescimento. Você já ouviu muitas vezes as pessoas falando, que a vida é injusta, e eu quero te mostrar onde está a injustiça. Onde está a injustiça na minha vida? Onde está a injustiça na sua vida? Porque enquanto nós não acordarmos que nós somos os responsáveis pelos nossos resultados, nós seremos eternos cobradores, vamos nos colocar como vítimas e quem se coloca como vítima não muda. Quem apresenta desculpas não muda, quem apresenta justificativas não está interessado na mudança. E eu quero que você analise isso, porque isso é muito importante, porque quando tem clareza, a gente pode mudar. Mas enquanto a gente ficar acreditando em mentiras, a nossa vida não vai mudar. Então, leia comigo aqui, Gálatas 6:7, que diz assim. Gosto muito dessa palavra porque ela descortina muita coisa. Olha só. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Dá para falar mais alguma coisa? Não se deixe enganar, não se engane. Não zomba de Deus, não brinca com Deus. É isso que a palavra está falando aqui. Pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, o que eu estou plantando, o que eu estou vivendo hoje, seja bom, seja ruim, é colheita antiga, certo? Mas o que eu vou viver amanhã, mês que vem, o ano que vem, daqui a 10 anos, eu estou plantando agora. Eu estou plantando nesse dia, nesse momento que a gente está aqui, quando a gente escolhe mudar, escolhe crescer, escolhe aprender algo novo, escolhe colocar em prática o que a gente tem ouvido, ou a gente escolhe achar que o mundo é o problema, que todo mundo precisa mudar, menos eu. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas têm reclamado dos resultados dela, por exemplo, reclama do trabalho, por exemplo, mas o que ela desfoca é algo assim terrível. O tempo que ela gasta com qualquer outra coisa, menos focado no que ela precisa fazer, é o que está matando os resultados dela. Ela não cresce no trabalho, ela não produz, ela não tem a disciplina. Por quê? Porque ela é totalmente desfocada. E tem estudos que dizem que se você só aumentar 10% da sua produtividade, ou seja, foca, sai de rede social, para de ver vídeo, para de ver coisa, foca no que você está lá no trabalho, foca lá. Qual a tarefa que você precisa entregar? Qual a responsabilidade que você tem que entregar? Então, aumenta só 10%. O que é 10%? O dízimo do seu tempo. Você está lá, você trabalha quantas horas? Pega 10% desse tempo, otimiza ele. Otimiza isso. 10% que você fizer com eficiência, não correndo para lá e para cá, igual barata tonta, sem resultado nenhum. Simplesmente você para, você pensa, você otimiza, você não cai mais nos mesmos gatilhos, você não perde mais tempo com as mesmas conversas, com as mesmas atitudes. Simplesmente otimiza, porque todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Então, pega o tempo que você já está lá, porque às vezes está perdendo alguma coisa está sendo um gatilho. Otimiza, melhora. Seja eficiente, atenda bem os clientes, seja organizado. Sabe o que vai acontecer? 40% a mais de dinheiro para você. Com pouco esforço, mas com foco certo, você tem 40% a mais de resultado. Isso não é bacana? Às vezes o tempo que você está lá mexendo no celular, você está lendo. Às vezes que você está mexendo, falando, conversando fiado com as pessoas, você está botando planilhas em ordem, você está ligando para as pessoas, você está organizando a sua vida, você está vendo o que pode melhorar. Sempre pode melhorar alguma coisa. Se você tem gente que faz tanta coisa e tem gente que faz tão pouca coisa,
com as mesmas 24 horas, o que isso significa? Porque um não tem boa gestão do seu tempo. Então a gente precisa fazer esse filtro, essa análise na nossa vida e não ter medo do novo. Porque, obviamente, tudo aquilo que é novo, ele causa um medo, né? Ele causa um desconforto, um frio, uma tensão. Mas por quê? Aconteceu algum problema? Não. É só porque é novo. Não quer dizer que é ruim. E tudo que vem para nos fazer crescer vem com desconforto, porque a zona de conforto eu chamo de zona de desconforto. Porque a pessoa ela não quer sair daquilo, mas também ela está reclamando, ela está frustrada. Então veja como é que as pessoas, sem elas perceberem, porque elas não buscam consciência, elas ficam presas a um sistema viciado, um círculo vicioso. Ela está sempre presa naquela roda. Naquela roda que é onde ela não cresce, ela não produz, ela não avança, ela está frustrada. Então, analisa isso. A gente olhando para a Bíblia, quando a gente assiste aqueles filmes, né, de homens que protegem sua família, que fazem coisas diferentes, que tem alguém sequestra a filha, a esposa, o cara vai e acaba com a gangue inteira, né? Ou daqueles filmes de gladiadores, a gente admira aqueles homens, não é verdade? Ninguém faz filmes de heróis derrotados ou gladiadores derrotados. Não, fazem de pessoas que estão lá, estão vencendo, estão crescendo, estão rompendo, né? Estão fazendo coisas incríveis. Então a gente vê lá os filmes dos heróis, os filmes daqueles homens lá do Velho Oeste, aqueles filmes daquele homem que vai e enfrenta tudo por causa da família dele, ou aqueles mesmos filmes no Gladiador, por exemplo. A gente admira aqueles homens. Fizeram filmes sobre esse tipo de homem, mas ninguém admira pessoas como o Flanders, por exemplo, dos Simpsons, né? Aquele homem que é crente, uma boa pessoa, né? Mas ele, sabe, aquela coisa sem sal, sem açúcar, sem vida. Não é assim. É o que nós já falamos em outras oportunidades. Daquele homem que é perigoso. Mas como assim perigoso? Agressivo, violento? Não, é aí que está o ponto. O gladiador a gente vê. O gladiador ele enfrentava quem? Quem ele tinha que enfrentar. Mas com a família dele ele era doce, ele era agradável, ele era o que ele tinha que ser, um homem. Né? Como Jesus, ele tinha firmeza com os religiosos, com os hipócritas, né? E ele era carinhoso com as pessoas que iam até ele, pediam ajuda, etc. Nos filmes, por que o homem fazia aquilo lá, ia atrás da gangue e tudo, e acabava com a gangue? Por quê? Porque era quem ele deveria enfrentar, mas na casa dele cuidava da família, da esposa, dos filhos. Então, essa é a questão. Como a gente já falou recentemente, não tem virtude na fraqueza. Eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas eu não tenho potencial nenhum, eu não tenho coragem de ter uma atitude diferente, uma posição na vida. Isso não é virtude. Virtude é eu poder fazer alguma coisa, mas eu me controlar. Eu poder ter uma atitude, poder ser agressivo, poder ser uma pessoa, mas eu me controlo. Aí que está a virtude, porque aí eu exercito o domínio próprio. Aí que está a diferença. Não há virtude na fraqueza, mas tem virtude no domínio próprio. O domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo. Então, aí já por aí a gente tira a base dos padrões que nós temos que ter. Então, analisa na sua vida. Não tem injustiça. Às vezes a pessoa fala, porque eu não tenho tempo disso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para Deus, para ler, para investir nisso. Qual que é a dificuldade? A gente pegar, por exemplo, né, que é o maior roubo das pessoas hoje em dia. A gente pega o celular, bota do lado. Aí agora a gente está com a nossa família, né? Vamos cuidar da nossa família, vamos comer juntos. Uma coisa simples, né? Vamos ler um capítulo da Bíblia. Vamos fazer uma oração. Mas não, quero relaxar, egoísta, depois não reclama do resultado. Qual que é a dificuldade de você parar lá de manhã, acorda um pouco mais cedo, sentar lá na sala e ler 20 minutos da Bíblia, 4 capítulos, 5 capítulos? Qual a dificuldade? Porque isso, porque aquilo. Não. O maior desafio das pessoas, o maior problema das pessoas
É como nós vemos com o propósito de Neemias dos 52 dias. Sim, em 52 dias aquelas muralhas foram levantadas, mas já estavam a 120 no chão. Então o que nós aprendemos com isso? Era impossível levantar aquelas muralhas? Não, porque Neemias mostrou que era possível. Porque o maior problema das pessoas não é a condição externa, é a mente delas. Aquelas pessoas que estavam lá, já 2, 3 gerações tinham nascido e morrido vendo aquela cena. Ou seja, ninguém pode fazer nada. É um fato imutável. Neemias não. Neemias acreditou. Vamos mudar isso, vamos reconstruir. Ou seja, nós precisamos acreditar que é possível. Nós temos apenas aquilo que nós merecemos. Então a vida, ela é muito justa. Nós temos aquilo que nós colhemos. Essa é a realidade. Às vezes a pessoa pode falar, não, porque me fizeram isso, eu não tive aquilo, aconteceu isso comigo. Não. A gente tem o que a gente tolera. A gente tem o que a gente plantou. Durante algum tempo, a gente pode ter colheita dos nossos pais, sim, influência dos nossos pais. Mas com a palavra a gente pode mudar isso. A gente pode, não, eu não vou reproduzir o que o meu pai foi, eu não vou reproduzir o que minha mãe foi, como eles agiram, como eles agiam nos negócios, no casamento, com os filhos. A gente vem realmente com um padrão que, se a gente não buscar essa consciência, não buscar a ajuda de Deus, a gente acaba reproduzindo os padrões destrutivos. Então sim, tem isso, mas a gente pode mudar. Então, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, essa é a realidade. Muita gente não aceita, muita gente culpa a sociedade, culpa a infância, culpa qualquer coisa, menos ela, para botar um ponto naquilo, fazer uma risca no chão e botar força para mudar. A Bíblia não mente. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Planta coisa boa? Está semeando coisa boa? Maravilhoso. Está semeando coisa ruim? Vai colher coisa ruim. Ah, mas eu não gosto. A semeadura é automática. A semeadura, ela vai acontecer. Gostando eu ou não, ela vai acontecer. Então, vamos tomar as nossas decisões, vamos nos posicionar como pessoas, como homens que fazem o que deve fazer, para não ficar reclamando de injustiça. Não existe injustiça, tem colheita. Então, vamos plantar a coisa certa para viver uma grande vida, que é a vida que o Senhor nos prometeu, uma vida plena, uma vida abundante. Em nome de Jesus, ok? Se esse vídeo foi bênção para você, se você gostou, se te agregou, eu convido você a estar inscrito aqui no meu canal, colocar aqui um comentário, algo que foi bênção para você, ou um Deus abençoe, um bom dia, né, um amém, ou uma sugestão de algo para nós gravarmos também. E é claro, dê o seu like e compartilhe com mais pessoas. Lembra disso, homens de verdade mudam o mundo. Então mude o seu dia, mude a sua rotina, mude a sua disciplina, mude a sua semeadura e você viverá grandes colheitas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço